Olá a todos os companheiros de terra. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Eu tenho aqui um tema pertinente com dois convidados, um de Angola e o outro do outro lado do Brasil, a fim de podermos partilhar convosco a respeito desta pandemia que está assolando a Terra, que é o coronavírus, o Covid-19. E queremos informar-vos de que esta pandemia do Covid-19 é um chicote de Deus, de acordo com Cacu, capítulo 3, versículo 25, contido no livro do profeta Caco Filipe. Caco Filipe tem mais de 140 pregações, desde 2012 até o ano em curso. Ele tem trago as revelações de Jesus Cristo para a nossa geração, como cada profeta em seu tempo. E para o nosso tempo, o Moisés do nosso tempo, o Isaías, o Jeremias, o Abacu e Caco Filipe. Em cada tempo há um profeta. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda. E, evidentemente, Deus não fará coisa alguma sem que, primeiramente, revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. É isto que a palavra do Senhor nos mostra. Amós capítulo 3, versículo 7. E em 2002, no dia 20 de outubro, Deus revelou a Caco Filipe que por causa do pecado e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá, são muito bem, amados companheiros de terra, e acontecerá que ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo pelo medo de ser contaminado pela doença. Qual é a doença? O mundo ignorava, o mundo era surdo. E nós hoje estamos no tempo desta doença. E que o Filipe disse que no tempo dessa doença, pessoas andarão sem se tocarem. E no tempo dessa doença, as escolas fecharão. E vocês escutarão pessoas dizendo: eu estou com medo de tomar o metro, eu estou com medo de pegar o ônibus, eu tenho medo de ser contaminado pela doença. Vous voyez? Vocês veem? O justo dirá ao perverso: vai expor a tua nudez na praia. Mas ele dirá: não, eu não quero. Amados companheiros de terra, coronavírus não é uma obra maligna do diabo, conforme os líderes religiosos estão a insinuar ao mundo e aos seus fiéis. O coronavírus é um chicote do Deus Todo-Poderoso que enviou o profeta Caco Filipe. Não devem pensar que não, o coronavírus é uma obra do diabo. Não, o dilúvio foi uma obra do diabo. O dilúvio foi uma obra do diabo. As pragas lá no Egito foi uma obra do diabo. É isto que o mundo não compreende. E é isto que os líderes religiosos, que são a encarnação do diabo Satanás, não conseguem explicar aos seus fiéis. Será que pode acontecer coisa alguma na terra que o Deus Todo-Poderoso não terá feito? Amós capítulo 3, versículo 6, nos diz que soará uma trombeta na cidade e o povo não tremerá. Haverá mal em uma cidade e Jeová não terá feito. Amados companheiros de terra, os líderes religiosos durante milhares de anos têm seduzido a terra em nome de Jesus Cristo. Caco Filipe tem desvelado o mundo que as igrejas servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus sem saber. O diabo é invocado nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brandamistas
em nome de Jesus, e o povo não sabe. Desde 2002 que a Filipe tem pregado sobre toda a terra que ele é o único detentor de toda a verdade, que ele é a boca de Deus e que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás. Eu vou dar a palavra ao amado irmão Paulo Silva do Brasil, que vai poder esmiuçar este tema, que vai poder abordar. Irmão Paulo Silva, tens a palavra. Alô? Irmão Paulo Silva. Enquanto perdemos a conexão aí com o irmão Paulo Silva, talvez ele não consiga compreender bem, eu vou dar a continuidade disto aqui, do tema que nós estamos aqui a abordar a respeito desta pandemia do coronavírus, que é o cumprimento da profecia de Cacu, capítulo 3, versículo 25. Você pode ver que no tempo desta pandemia, os líderes religiosos até estão assustados. Eles estão assustados porque isto surpreendeu-os. Eles não contavam com este ocorrido, porque eles durante todo o tempo têm sido surdos à palavra do profeta Caco Filipe. Pastor Joelson Bandeira, tens a palavra. Muito obrigado pela oportunidade que me é dada para vir poder compartilhar este tema com todos os nossos amigos que estão lá do outro lado nos assistindo. É uma grande oportunidade para mim e eu gostaria de dizer para ti que estás lá do outro lado, eu acredito que qualquer pessoa hoje ou mesmo no mundo, sempre que vê alguma coisa que é mal, sempre que vê alguma coisa de errado que acontece com ele, tem sempre a tendência de dizer que aquilo é o diabo quem fez, que aquilo é o diabo quem enviou. E hoje nós temos visto a grande pandemia que hoje assola o mundo todo, que é o coronavírus. Hoje todo mundo vê isso como algo que foi o diabo quem enviou. E, inclusive, até as igrejas se reúnem, as igrejas têm feito jejuns de orações, as famílias se reúnem para orar. Eles vão pedindo a Deus a libertação desse vírus, como se isso viesse do diabo Satanás. E eles vão orando, pedindo com que Deus lhes livra daquilo. Mas nós conseguimos ver, ou nós estamos aqui hoje para poder te mostrar que isso não é nada desta maneira, que as coisas não aconteceram, não tem acontecido nada dessa forma, conforme você está a pensar. Se você pensava que esse coronavírus é uma doença que o diabo enviou para o mundo, saiba que você estava enganado, saiba que você estava enganada. Deve saber que esta doença, o coronavírus, é um chicote de Deus, é um chicote que Deus envia na terra hoje por causa do pecado, por causa das igrejas. Hoje as pessoas poderiam começar a se questionar, poderiam começar a se perguntar, mas por que Deus enviou isso? Por que Deus fez com que o mundo passasse por isto? Meu amigo, minha amiga, você que está lá do outro lado, deve saber que é por causa dessas igrejas, deve saber que o que as pessoas hoje vão fazer nessas igrejas tem entristecido o coração de Deus. O que a vida das pessoas hoje na terra tem entristecido o coração de Deus, assim conforme lá no tempo de Noé, enquanto Noé estava na terra, o mundo estava totalmente corrompido, a sociedade, as pessoas, as suas vidas estavam totalmente corrompidas. Então Deus, vendo que o mundo estava corrompido, Deus vendo que o mundo estava perdido, Deus viu que precisava fazer alguma coisa para que pelo menos eles despertassem, para que pelo menos eles se lembrassem de Deus. Foi assim que Deus mandou construir a arca, para que somente aqueles que lhe ouvissem pudessem entrar nela. As pessoas naquele tempo poderiam estar a ver aquilo como algo que é de outro mundo, poderiam ver aquela arca como, ou seja, poderiam ouvir sobre o dilúvio e poderiam dizer que o dilúvio é algo que é o diabo quem está a enviar ou algo do gênero. Mas nós hoje, como temos lido lá na história, na Bíblia, não é? Temos visto que aquilo foi Deus quem enviou. Mas enquanto as pessoas estavam lá no seu tempo, ouvindo, vendo o que Noé estava dizendo, ninguém tinha em sua mente que aquilo vinha do diabo. Eles poderiam ver que aquilo vinha de Deus. Mas hoje nós estamos a ver que aquilo finalmente foi Deus quem enviou.
O mesmo aconteceu lá no tempo em que Moisés estava na terra, quando Deus mandou as 10 pragas. Nós vemos também que aquilo não deixou o povo, ou as pessoas não estavam à vontade, porque aquilo incomodava as pessoas estavam aflitas. E qualquer um lá no tempo em que eles estavam, poderiam ver que era o diabo quem estava a enviar aquilo. Eles poderiam até inclusive ver que Deus não estava a ouvir as suas orações e assim em diante. Mas nós conseguimos ver hoje, pela Bíblia, que realmente foi Deus quem enviou aqueles chicotes todos, aquelas pragas todas. Isso leva-nos a compreender, ou seja, nós queremos levar-vos a compreender que nem tudo aquilo que você vê por ali, essas doenças e tudo mais, é somente ou é o diabo quem enviou. Deus também tem enviado certas coisas para que aqueles que têm se distraído com o mundo possam despertar e compreender ou se preocupar com aquele que Deus envia no seu tempo. Então é isso que nós queremos vos mostrar hoje, que esta doença, o coronavírus, não é algo que o diabo enviou, é um chicote de Deus para que você pudesse parar. Veja que nesse tempo todo mundo está em casa, ou quase todo mundo está em casa, e tem muito tempo para poder parar, para poder refletir sobre a sua vida, para poder refletir sobre o que ele fez, o que ele faz, e assim sucessivamente. Este é o momento. Deus fez com que essa doença viesse para que você que era muito ocupado, que para você que fazia muitas coisas, estava sempre nos corre-corre, pudesse ter tempo suficiente para você poder parar um pouco e compreender que, afinal de contas, você morre. E compreender que, afinal de contas, a vida não é só aquilo que você fazia e que um dia você pode morrer. Mas é claro que ninguém quer morrer e acabar só por ali. É o momento agora de você também refletir, mas se eu morrer agora, o que será de mim? Vê? Então, é isso que cada um de vocês deve parar e refletir. Deve saber que este é o momento de você parar e compreender que se Deus enviou esta doença, então o que é que eu devo fazer para, afinal de contas, poder estar bem diante de Deus? O que é que eu devo fazer para mim poder, afinal de contas, estar na vontade de Deus? É o que cada um de vocês deve compreender. O que você deve saber é que hoje, para você poder estar na vontade de Deus, você precisa saber e conhecer aquele que Deus enviou no seu tempo. Deves conhecer aquele que Deus enviou hoje. Hoje Deus enviou um mensageiro na terra, de nome Cacu Filipe, e ele é quem está a pregar as palavras de vida eterna para o tempo em que nós estamos. Nós vemos hoje que, além de Cacu Filipe, têm se levantado muitos profetas, têm se levantado muitos pastores, muitos apóstolos e assim sucessivamente. É para você poder ver que, apesar de tudo isso, apesar de existirem vários pastores, vários apóstolos e assim sucessivamente, a Bíblia já alertou que existiriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Mas você deve saber que se a Bíblia diz em Mateus 24, 22, que se o tempo não fosse encurtado, nenhuma carne seria salva. Mas nós hoje começamos a ver que há muitas igrejas, há muitos pastores, há muitos evangelistas e assim sucessivamente. Em outras palavras, querendo nos dar a entender ou querer nos fazer compreender que, afinal de contas, quase todo mundo poderá ser salvo. Essa é a impressão que fica. Mas se a Bíblia diz isso, que se o tempo não fosse encurtado, nenhuma alma seria salva. Mas por que hoje existem muitas igrejas? Por que hoje existem tudo isso e ainda assim Deus envia o coronavírus? Vê? É para você ver que tudo isso é somente sedução, tudo isso é fraude, tudo isso é mentira, tudo que esses líderes religiosos têm feito é somente para desviar as pessoas, é somente para poder levar almas para o inferno. Olha aqui, antes desse coronavírus existir, existiam muitos pastores por ali, muitos apóstolos, profetas, que faziam até milagres, que faziam prodígios, muitos até levantavam mortos, curavam e assim sucessivamente. Mas agora existe o coronavírus, aonde é que eles estão? Por que eles também não curam o coronavírus?
Apóstolo Guzé, eu acho que o microfone do... O senhor deu pausa no seu microfone, apóstolo? Dá uma olhada se o... Porque, me perdoe, o irmão pode falar, o irmão tem a palavra. O senhor deu pausa no seu microfone, apóstolo? Dá uma olhada se o... Porque, me perdoe, o irmão pode falar, o irmão tem a palavra. Amém, apóstolo. Eu estou um pouco meio difícil aqui, não sei se o irmão está me ouvindo, dá um sinal para mim. Agora sim. É porque o meu áudio do celular não consigo ouvir, mas eu liguei o computador ao lado e tenho ouvido pelo computador. Amém? Estou assistindo a live. Então, apóstolo, nós vemos que nós estamos passando por uns problemas na Terra. E a gente vê que as pessoas estão apavoradas, as pessoas não sabem o que fazer, as pessoas não sabem o que irá acontecer. Mas eu tenho sempre falado na rádio, agora que nós temos do Clamor também, quero convidar o senhor, né, a participar uma hora conosco também. E eu gosto sempre de falar que Amós 3:7 está se cumprindo novamente na terra, né? Porque o Senhor, nosso Deus, não fará coisa alguma sem antes revelar segredos aos seus servos, os profetas. E nós temos que o profeta Cacu Felipe é um profeta, assim como os profetas antigos da Bíblia, ao qual as pessoas têm pregado nas igrejas, né? E o profeta, em 2002, logo no começo, vamos dizer assim, do seu ministério, pregando as suas mensagens, o Deus ao qual nós seguimos hoje, o Deus ao qual nós cremos, através do profeta Cacu Felipe, ele deu logo de início, nesse grande ministério, nessa grande mensagem, uma profecia, ao qual nós não sabíamos quando se cumpriria. E hoje, 18 anos praticamente, está se cumprindo, né? Está se cumprindo esta profecia. O problema maior é que os imitadores, as igrejas, né, as religiões, as denominações, elas têm um costume de ouvir somente a Bíblia. E nós sabemos, como o profeta nos disse, que a Bíblia é apenas um livro de história. A Bíblia, ela não pode nos salvar. Mas os religiosos estão, os falsos profetas, os falsos pastores, estão acostumados a contar histórias ao povo. Eu, há muitos anos atrás, também estava no meio deles, né? Eu não os condeno hoje por isso, mas eu sei que Deus, através do nosso trabalho, através do trabalho de cada servo de Deus, de cada seguidor do profeta Cacu Felipe, vai ter condições, de uma certa forma, de tirar essas pessoas ao qual são verdadeiros filhos de Deus, né? Eles sairão dessas igrejas, eles sairão de comer esse lixo, porque nada mais nada menos do que lixos que os pastores estão dando ao povo. Então, eu quero aqui falar às pessoas que nós, do Clamor da Meia-Noite, nós não estamos temerosos com o que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos um profeta vivo, e este profeta, ele já profetizou a respeito disso. Nós cremos nos profetas ainda, nós não cremos que um pastor tenha um ministério de profeta, não. Isso está em total desacordo com a palavra de Deus, ao qual vocês, evangélicos,
carregam a Bíblia embaixo do braço. Para nós, a Bíblia é um livro realmente ao qual os profetas falaram na antiguidade. Mas Deus não pode parar em um livro, Deus não pode falar através de um livro. Deus só pode falar através de uma boca. Uma boca, ela só pode também falar estando em um corpo. E hoje a humanidade tem que entender que há um profeta, é o profeta Caco Felipe. Agora, a respeito do coronavírus, essa doença não é assim um envio de Satanás. Essa doença foi profetizada pelo profeta e Deus então enviou essa doença. E quando um profeta vem à Terra, ele não prega uma profecia ao qual fica vagando esta profecia. A Bíblia diz a respeito de tempos difíceis, né? Situações que nós iremos passar, doenças, aflições. Mas o profeta Caco Felipe, eu quero dizer a vocês que ele fala corretamente a respeito do que aconteceria. Ele diz que os amigos, as pessoas teriam medo de se cumprimentar, não pegariam na mão dos seus irmãos, né? As escolas fechariam, né? As pessoas teriam medo de entrar no ônibus, as pessoas teriam medo de ir ao metrô. Então, os detalhes. O povo tem que entender que as profecias têm que haver os detalhes. Assim como Moisés deu detalhes, eu creio que lá com Moisés, no tempo do Egito, as pessoas foram alertadas. De que forma? Moisés falou a profecia que o anjo da morte passaria, mas que para as pessoas não serem atingidas, teria que passar o sangue nos umbrais das portas. Então, são os detalhes. A humanidade tem que entender que um profeta, ele dá os detalhes. Você não pode ir com a profecia feita através da Bíblia, onde não tem os detalhes. Doenças, terremotos, né? Tudo isso está acontecendo. Qualquer pessoa hoje pode ser um profeta e falar, amanhã vai vir um terremoto, amanhã terá uma chuva, amanhã haverá um avião que vai cair. Isso é normal. Agora, a profecia, para se tornar verdadeira, ela tem que vir com os detalhes. E é isto que os falsos profetas das igrejas, das denominações, não têm os detalhes. Por quê? Porque Deus só pode falar com o seu profeta mensageiro. Ele só pode dar os detalhes que são as revelações e que são os segredos ao qual pertence a Deus. Ele só pode dar os seus profetas que realmente ele envia à Terra. E hoje a humanidade tem que entender que esse sofrimento que nós estamos passando é nada mais porque as igrejas estão em pecados. É o pecado das igrejas, é o pecado, né, das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branhamistas. Esse é o pecado que eles estão cometendo. Ou seja, eles estão crucificando Jesus Cristo novamente em um corpo, em um homem chamado Caco Felipe. Então as pessoas têm que chegar a entender. Por isso nós, que somos discípulos do profeta Caco Felipe, nós falamos para que você, evangélico, branhamista, sua religião, que você venha gratuitamente baixar o livro do profeta Caco Felipe e ler o livro, porque você, através da leitura do livro, você vai entender melhor aquilo que nós temos falado, né, por todo o mundo. Nós temos pessoas na Ásia, na Europa, nós temos pessoas na América, na África, e nós, então, cada pessoa que vem, algumas vêm que não precisa nem ler o livro, através daquilo que nós estamos falando, elas já creem, mas é porque elas já têm um chamado. A Bíblia relata que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a humanidade tem que entender que Deus não parou de enviar os profetas. Os branhamistas, por exemplo, pensam que os profetas duraram até William Branham, mas o próprio William Branham fala que ele
não julgará a próxima geração. Ele pregou isso, dizendo que ele não ia julgar a próxima geração. E nós, o William Branham morreu já tem praticamente mais de 50 anos. E o William Branham não vai julgar a nossa geração, porque já uma geração, ela dura praticamente 40 anos. Nós já estamos há 50 e poucos anos. E o William Branham não irá julgar você, brahmanista. Você tem que entender isto. Não é por arrogância que nós falamos isso. Não é uma luta contra a sua carne. Mas nós temos uma luta contra as potestades, contra o inferno, contra as falsas doutrinas, contra os falsos profetas. E é isso que você tem que entender. Deus, através de profetas mortos, Deus não usa mortos para falar, até porque o morto não fala. Um morto como você, que é um homem que vai morrer um dia, você não poderá um dia comandar a sua família, dizendo claramente na terra, tudo que você deixar aqui vai ficar para alguém administrar, você não vai poder voltar ou falar através de um telefone com as pessoas como que deve ser feito, não. É por isso que Deus tem que enviar alguém para cuidar dos seus negócios. É por isso que Deus envia um profeta para cuidar dos seus filhos na terra. Até os finais dos tempos, Deus ainda enviará profetas. Quando um dia o arrebatamento enviará os profetas para se cumprir, né? Amós 3:7, e ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Segunda Crônicas também diz que nós temos que estar seguros. Creia no Senhor teu Deus e você estará seguro, você estará guardado, você estará protegido. E também, Deus, além de guardar, nos proteger, olha só como é maravilhoso. Deus ainda continua dizendo. E Deus, em 2 Crônicas 20, para fechar esse versículo, ele diz, acredite em seus profetas e você prosperará. Ou seja, se você crer no profeta Caco Felipe, você estará guardado de toda a imundície da terra, de toda esta conversa fiado que esses pastores que estão nas igrejas, né, conversando, contando histórias a você. Você apenas está se enchendo de algo que é mundano, que é da terra. Você não está se enchendo do verdadeiro Espírito Santo. É um falso Espírito Santo, esse Espírito que está nas igrejas, nas denominações. E você está morto, porque você não está se alimentando daquilo que vem do céu. O profeta Caco Felipe, na sua visão, em 24 de abril, ao qual daqui 5 dias, nós estaremos, né, cada um individualmente em suas casas, porque o profeta diz que esse ano não haverá aglomerações de pessoas, nas comemorações do 24 de abril. Nós comemoraremos em nossas casas, individualmente, como o profeta tem nos ordenado, né? O 24 de abril, o profeta recebeu as visões, né? Os povos, né? As línguas, as nações, e chegou num ponto em que o anjo, né, apareceu a ele, dando a comissão, falando que ele pregaria esta mensagem gloriosa, porque é uma mensagem gloriosa que nós temos ouvido hoje. Nenhum filho de Deus hoje aceita ouvir um hino ao qual essas igrejas tocam, né? Essas músicas, na verdade, não é nem hino, músicas mundanas, né? Isso dá nojo. A águia não pode comer, a águia não pode alimentar do que é carniça. E nós, com toda humildade, nós falamos que isso é carniça. Nós não aceitamos, eu mesmo fui pastor praticamente há 10 anos nas denominações, enganados por Satanás, pelo diabo, enganado, e estava lá sofrendo. Mas hoje, eu não sou pastor aqui, mas eu como um alimento fresco, como águia. Eu me alegro todos os dias ao me levantar. Ao que o anjo e o cordeiro fez em 24 de abril, na visão do profeta, ele chega para as pessoas e ele pergunta,
vocês viram o anjo e cordeiro? E as pessoas ali dizem, não, nós não vimos o anjo e o cordeiro, mas nós cremos. E hoje eu sou aquela pessoa que estava na visão do profeta. Por quê? Porque eu posso dizer hoje, eu não vi o anjo e o cordeiro, eu não vi a coluna de fogo, eu não vi o coxo se levantar e sair andando, correndo, mas eu vi, né? Eu não vi, mas eu creio em tudo que está sendo falado hoje. E hoje você é um denominacional, você que é um evangélico, um protestante, você hoje tem que também estar no mesmo espírito. O coronavírus está aí. Nós não estamos preocupados com o coronavírus. É o anjo da morte, é o chicote de Deus, como o Hugo Zé bem frisou no início dessa live. O chicote de Deus está passando, está matando, né? Quando não mata com chicote, pessoas estão se enforcando. Nós tivemos de umas pessoas denominacionais ao qual estávamos conosco, lá, o filho dele de 17 anos, apóstolo Guzé, se matou anteontem, né? Às 7 horas da noite. Então é o chicote de Deus, de uma certa forma funciona desta forma. Então se você quer ser, né, guardado por Deus, creia então no profeta Cacu Felipe. Acredite naquilo que o profeta está mandando você fazer, né? Um homem não pode fazer sexo com a sua esposa na noite de sábado. Um homem não pode passar a sua boca nos órgãos genitais da sua esposa. Um homem não pode passar a boca nos seios da sua esposa. Aí eu pergunto você, a evangélico, protestante, você que é um seguidor dessas igrejas, será que é o diabo que está mandando nós fazermos isto? Enquanto nós deixamos de fazer sexo do jeito que os animais fazem com as nossas esposas, será que Satanás quer realmente isso? Ou é Deus que está realmente cobrando para nós não fazermos mais as coisas abomináveis aos olhos de Deus? Então, aqui o recado a todos aqueles que ainda não seguem o profeta Caco Felipe, para que você venha, então, baixar o livro do profeta Caco Felipe. Ou se você creu nesta mensagem, ao qual você está ouvindo nesta manhã, nos adicione, né? Nos chamem, nos procurem, os discípulos em todo mundo. Aqui no Brasil, o apóstolo André Lima, o pastor Deltamar, né? O irmão Maurício, cada cidade da Brasil já tem um pontinho lá, alguém está seguindo o profeta Caco Felipe. Então, nós deixamos esse recado a vocês nesta manhã. Eu agradeço ao apóstolo Hugo Zé, um grande homem abençoado de Deus. Amo este homem, assim como amo todos aqueles que são da mensagem do profeta. Amo o profeta sem mesmo conhecer ele, mas eu amo. E amo a mensagem gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, apóstolo André, por nos convidar. E eu faço o convite já aqui, convidando o senhor a participar na rádio também conosco. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe aí o nosso precioso, amado irmão do Brasil, discípulo do profeta Caco Felipe, aí do outro lado do Brasil. Deus abençoe. E eu vou passar a palavra imediatamente ao pastor Builão. Pastor Builão, tens a palavra. Precioso, amado irmão do Brasil, discípulo do profeta Caco Felipe. Obrigado pela oportunidade, precioso apóstolo Hugo Zé da Costa, para estar aqui a falar acerca deste verdadeiro e glorioso tema. O coronavírus foi enviado por Deus, de acordo com Cacu 3, versículo 25, para desmascarar esses falsos profetas e líderes religiosos. Cacu, capítulo 3, versículo 25, não se trata do livro de Isaías, não se trata do livro de Amós, não se trata do livro de Abacuque, Daniel ou de qualquer outro profeta, mas trata-se do profeta vivo do nosso tempo, o profeta Cacu Felipe.
Como os profetas da Bíblia, em abril de 1993, o profeta Cacu Filipe, antes dele colocar o seu pé em uma igreja, antes dele ter contato com uma Bíblia, Deus o visitou e confiou ele para o nosso tempo e revelou a este profeta uma mensagem. E é esta mensagem que está compilada em 141 pregação até o dia de hoje. O profeta Cacu Filipe tem um livro conforme os profetas da Bíblia. É necessário que vocês compreendam que quando Deus envia realmente alguém na terra, é Deus quem lhe dá aquilo que ele vai pregar. Quando Deus enviou Moisés, Deus lhe deu o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, Números e assim em diante. Quando Deus enviou Isaías, Jeremias, Abacuque, cada profeta vem com um livro, que é a boa nova para o seu tempo. Assim, o profeta Cacu Filipe está com as boas novas do reino para a nossa geração. E é aos 20 de outubro de 2002 que o profeta Cacu Filipe profetiza acerca desta pandemia. Que o profeta Cacu Filipe profetiza acerca do coronavírus. E ele diz, eu vi aí na tela há algum tempo, que o profeta Cacu Filipe, que o apóstolo colocou ali, ok? Mas por causa do pecado, conforme vocês veem na tela, e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E todo o resto vocês podem ver. O profeta Cacu Filipe profetizou acerca desta pandemia que a humanidade vive hoje. E em relação a isso, o profeta Cacu Filipe vem dizer que se alguém se diz servo de Deus e ele profetiza, né? Ele profetiza 100 coisas, ele prediz 100 coisas e 90% dessas coisas se concretizam, se realizam completamente, perfeitamente. Mas que somente uma coisa não se realiza, então esse é um falso profeta. Nós, por exemplo, vimos Tibi Joshua. Ele disse que não, esta doença vai terminar em 27 de março. Em 27 de março. Nós vimos que já estamos em abril. Os casos só aumentam. Vocês veem, o profeta Cacu Filipe está a mostrar, a partir desta passagem, que um verdadeiro profeta que Deus envia neste tempo, as suas palavras devem ter o mesmo valor que as palavras dos profetas da Bíblia. Deus alguma vez deu uma profecia a Isaías, a Abacuque, a Daniel ou a qualquer um dos profetas da Bíblia e a tal profecia não se cumpriu? Vocês veem, líderes religiosos, pastores, profetas das igrejas afirmam certas coisas e não se concretiza. Esses são os falsos profetas. O profeta Cacu Filipe afirmou isso. Eles são os falsos profetas que estão aí para enganar a humanidade. E Deus, que é bom, na sua soberania, enviou o coronavírus, de acordo com a profecia do profeta Cacu Filipe, em Cacu 3, versículo 25, para humilhar todos sobre a terra, assim como no passado aos deuses do Egito. Você, quando Deus estava lá a lançar o objetivo era para humilhar os deuses do Egito, os seus sacerdotes e Faraó, a fim de que Faraó pudesse deixar em paz o seu povo. Perdemos a conexão com o amado pastor Builão. Deus abençoe o pastor Builão e Deus abençoe o irmão Paulo Silva do Brasil, que também partilhou conosco, que esteve conosco a partilhar, a esmiuçar este tema, a fim de mostrar ao mundo inteiro que o coronavírus é um chicote de Deus, é o cumprimento de uma profecia que Deus deu ao profeta Cacu Filipe. E Cacu Filipe é o único e verdadeiro profeta para o nosso tempo. Para vocês que pretendem buscar ou compreender mais a respeito do profeta Cacu Filipe, eu convido-vos a poderem ir ao Play Store ou no App Store e procurarem por o profeta Cacu Filipe.
instalem o seu livro e procurem saber por ele mesmo. Procurem ler as revelações do que ele recebeu da parte de Deus. Você sabe que no tempo em que nós nos encontramos, somente um homem sabia que tal doença viria e somente um homem sabe que esta doença é Deus quem trouxe na Terra para escotear o mundo. Enquanto que os líderes religiosos dizem que este é uma obra maligna, é uma obra do diabo e assim em diante. Mas Deus, no seu amor, revelou-nos, mostrou-nos e mesmo pela luz da palavra nós podemos ver que a Bíblia nos mostra que nada poderia acontecer em algum lugar que Jeová não terá feito. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. Agradeço pela vossa participação e espero tudo de bom para vocês. Até a próxima. Amém. Obrigado. Amém.